Olá pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, edição extraordinária. E nós precisamos falar dessa situação humanitária gravíssima que aconteceu no dia 1º de agosto de 2026. Entre 40 e 60 mil pessoas atravessaram no único dia a nado a fronteira entre Marrocos e Ceuta, e dezenas morreram na água. E antes de vocês perguntarem se foi crise humanitária espontânea, não foi. Foi gasoduto. Sim, meus amigos, uma tragédia de dezenas de milhares de corpos boiando no Estreito de Gibraltar tem origem, em boa parte, numa disputa de royalties de trânsito de gás natural entre Marrocos e Argélia, que decidiu se resolver usando seres humanos desesperados como arma de reta retaliação diplomática. Porque isso é o que o capitalismo faz quando dois estados brigam por quem cobra pedágio no cano, abre a torneira migratória e deixa o problema para o vizinho. E vamos entender essa engrenagem que, lamentavelmente, é difícil até da gente falar com Lenin para entender a guerra energética disfarçada de crise migratória, com Achille Mbembe para entender a necropolítica que transforma corpos em instrumentos de barganha geopolítica, com Gramsci para entender que como a extrema-direita europeia vai colher os frutos eleitorais de uma tragédia que ela mesma não causou, mas vai explorar com um prazer indisfarçado. Com Rosa Luxemburgo para entender por que a fronteira que a Europa desenhou é, sempre foi uma ficção jurídica remendada com boia e cerca tripla. Bora, porque essa história tem tanta contradição capitalista que dá para escrever tese de doutorado. E vamos resumir em 20 minutos com pilheria e rigor, do jeito que só o podcast Glione faz. Vamos começar pela pérola jurídica que incendiou tudo. Em 2024, um tribunal decidiu que o mar não é elemento físico de contenção, decisão técnica sobre devolução sumária de imigrantes que qualquer jurista sóbrio entenderia dentro do seu contexto restrito. O que as máfias de tráfico de pessoas fizeram com essa sentença? Transformaram numa fake news geopolítica de proporções bíblicas. Espalharam que a Espanha havia oficialmente aberto suas fronteiras. Uma linha de jurisprudência sobre devolução humanitária virou na boca de traficante de gente convite formal do Reino da Espanha para atravessar a nado. Rosa Luxemburgo, em Acumulação do Capital, já explicava que as fronteiras do capitalismo nunca são linhas geográficas neutras. São construções jurídicas que servem a interesses de acumulação específicos e, por isso mesmo, são frágeis o suficiente para serem desmontadas por interpretação estratégica quando convém a algum ator poderoso. Aqui, quem desmontou a fronteira não foi movimento social, não foi ativista de direitos humanos. Foi uma decisão judicial mal entendida propositalmente, amplificada por rede de tráfico humano e o plot twist tolerado pelo governo marroquino, que resolveu convenientemente relaxar a fiscalização bem na hora que mais convinha. Porque, gente, a coincidência dessa só existe em roteiro de novela mexicana ou em geopolítica do Maghreb. Agora vamos ao verdadeiro roteiro por trás das câmeras. A Espanha construiu um gasoduto direto com a Argélia. Antes, o gás argelino precisava passar pelo território marroquino para chegar à Espanha, e o Marrocos cobrava taxa de trânsito por isso, embolsando milhões ao longo de décadas por simplesmente deixar o cano passar por dentro de casa. Com o novo gasoduto direto Argélia-Espanha, o Marrocos ficou fora do circuito e perdeu a receita, perdeu a alavancagem geopolítica. E segundo a análise que estamos comentando, decidiu que a melhor resposta diplomática para meu vizinho não paga mais pedágio pelo cano de gás era relaxar a fiscalização da própria fronteira e deixar dezenas de milhares de pessoas atravessarem o nado rumo à Celta. Lenin, imperialismo, descreveu exatamente esse tipo de manobra. Quando estados nacionais disputam o controle sobre a infraestrutura energética estratégica, usam todos os instrumentos de pressão disponíveis, inclusive e principalmente os mais vulneráveis, como carta de barganha. Traduzindo o eufemismo diplomático para o português sem verniz, Rabat pegou a crise migratória e usou como arma de retaliação por ter perdido dinheiro de pedágio de gasoduto. E quem pagou o preço dessa folha contábil
disfarçada de geopolítica. Não foi o Ministério das Finanças marroquino. Foram 60 mil pessoas nadando no Estreito de Gibraltar, das quais dezenas morreram, porque aparentemente, na lógica do capitalismo periférico regional, corpo humano vale menos que royalty de gasoduto. Aquele Mbembe chamaria isso, com toda a precisão fria que o conceito exige, de necropolítica instrumentalizada. O poder de decidir quem pode viver, quem pode morrer, quem serve apenas como ferramenta de pressão diplomática entre dois estados que brigam por outra coisa completamente diferente. E a piada jurídica mais deliciosamente perversa de toda essa história, Ceuta é um território soberano espanhol. Ceuta, pessoal, é um território espanhol no meio do Marrocos, ao qual o Marrocos não conhece. Mas Ceuta não faz parte do espaço Schengen. Ou seja, é Espanha o suficiente para pagar imposto e votar em eleição nacional, mas não é Espanha o suficiente para garantir livre circulação europeia para quem chega lá. É tipo aquele parente que só é chamado da família quando precisa assinar documento, mas fica de fora do grupo do WhatsApp com foto do Natal. Isso cria uma arquitetura jurídica especialmente perversa. Milhares de pessoas atravessaram a nado, chegaram a território tecnicamente espanhol e descobrem que não ganharam automaticamente nada, porque Celta é uma espécie de sala de espera jurídica onde a Europa te deixa fisicamente dentro, mas legalmente fora. Gramsci identificaria isso como hegemonia através da fragmentação jurisdicional. O bloco europeu constrói zonas de exceção precisamente nas fronteiras mais vulneráveis, garantindo que a responsabilidade fique sempre localizada, nunca compartilhada, nunca coletiva, sempre empurrada para o país que tem a má sorte de fazer fronteira com o problema. E aí, a Itália, que adora reclamar de imigração quando a barca chega no porto italiano, está pressionando pela suspensão da Espanha do Schengen, porque a falha em Ceuta ameaça a segurança do bloco. Isso é hipocrisia europeia em estado puro. Cada país quer solidariedade quando o problema é seu e quer fronteira fechada quando o problema é do vizinho. E a Rosa Luxemburgo riria, com aquela ironia amarga de quem já viu essa peça antes, do fato de que a integração europeia só funciona plenamente quando o capital circula livremente. Quando a gente desesperada tentando sobreviver, de repente aparecem cerca tripla, boia de contenção, regime de exceção jurídica cuidadosamente desenhado. Agora, vamos à parte mais previsível e a mais nauseante de toda essa tragédia. O Vox na Espanha, movimentos de extrema-direita na Itália e França não causaram essa crise específica, mas vão explorá-la com voracidade digna de urubu em dia de chuva. Porque, convenhamos, nada é mais conveniente para a narrativa de invasão migratória de que 60 mil pessoas atravessando a fronteira num único dia, a imagem que qualquer estrategista de extrema-direita sonharia em produzir em estúdio, que a realidade entregou de graça, mas com dezenas de mortes reais que viraram estatística útil de campanha. O Gramsci explicaria isso como captura ideológica de crise estrutural. Quando o capitalismo produz uma tragédia através de suas próprias contradições, disputa energética, fronteiras arbitrárias, exploração de mão de obra migrante, que a economia europeia secretamente adora, mas publicamente rejeita, a extrema-direita não precisa inventar nada, só precisa filmar e postar. E aqui está a contradição mais gorda de todas, que os próprios apresentadores do vídeo original identificaram com precisão. A mesma Europa, que ergue cerca tripla e discute boia de contenção marítima, depende estruturalmente de mão de obra imigrante para sustentar sua economia envelhecida. Agricultura, construção civil, cuidado de idosos, delivery, limpeza. A Europa quer o trabalhador imigrante, só não quer ele chegando de forma visível, coletiva, em número grande o suficiente para virar manchete de jornal. Prefere ele chegando discretamente, um de cada vez, sem imprensa filmando, sem estatística que vire arma eleitoral. É imigração aceitável quando é silenciosa e explorável. É crise quando é visível e humana demais para ser ignorada. Agora, para o pano de fundo geopolítico, nós temos que fechá-lo, porque sem ele nada disso faz sentido completo. Marrocos e Argélia romperam relações diplomáticas em 2021, fronteiras terrestres fechadas há décadas. O ponto central é o Saara Ocidental. Marrocos reivindica soberania
e Argélia apoia a Frente Polisário na luta pela independência. A Guerra Fria do Maghreb, como alguns cientistas políticos dizem, com direito a conflito armado histórico, a Guerra das Areias de 1963, acusações mútuas de apoio a separatistas internos e alinhamentos opostos com potências externas. Marrocos está cada vez mais próximo dos Estados Unidos e Israel, e a Argélia mantendo uma distância cautelosa. O Lenin identificaria isso como o padrão clássico do imperialismo regional secundário, duas potências médias disputando uma hegemonia subregional, cada uma buscando alianças com potências maiores para reforçar sua posição e usando qualquer instrumento disponível, incluindo fluxos migratórios, como arma nessa disputa de décadas. E o mais irônico de tudo, essa rivalidade de 60 anos, majoritariamente invisível para o público europeu, até o dia em que ela transborda literalmente pela água e vira manchete internacional com corpos boiando. A Europa se choca com crise migratória repentina. E não é repentina, é o acúmulo de 6 décadas de conflito regional que ninguém no Ocidente se deu ao trabalho de resolver, mediar ou sequer entender, até que o problema apareceu nadando na porta de casa. Então, vamos fechar com toda a ironia amarga que é essa tragédia, porque é isso que é, uma tragédia, apesar de expor essa engrenagem, realmente merece. Lenin nos mostrou que disputas por infraestrutura energética estratégica sempre encontram um instrumento de pressão mais cruel disponível, e dessa vez o instrumento foi a vida de dezenas de milhares de pessoas. Mbembe nos mostrou que a necropolítica não precisa de bomba, basta relaxar uma fiscalização na hora certa e deixar o Mediterrâneo fazer o trabalho sujo. Gramsci nos mostrou que a fragmentação jurisdicional europeia, Celta dentro, mas fora, Schengen, que inclui, mas exclui, é hegemonia através do labirinto burocrático, desenhada precisamente para que ninguém seja plenamente responsável por nada. Rosa Luxemburgo nos mostrou que fronteira no capitalismo é sempre ficção jurídica maleável conforme o interesse de quem tem o poder de desenhá-la, livre para o capital, cerca tripla para o corpo humano desesperado. E agora vamos usar o sarcasmo mais amargo de todos. Uma disputa de royalty de gasoduto entre Marrocos e Argélia produziu dezenas de mortes no Estreito de Gibraltar, enquanto o Vox e seus primos europeus comemoram audiência eleitoral gratuita. A economia europeia continua silenciosamente precisando exatamente do trabalhador que está se afogando na frente das câmeras que ela mesma ligou para filmar a invasão. O capitalismo tem um talento extraordinário para transformar a disputa de pedágio de cano em tragédia humanitária global e depois vender isso como ingresso político para quem quiser assistir ao espetáculo pela lente xenófoba de sempre. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas fingir que fronteira é linha neutra desenhada por acaso, isso dói muito mais, principalmente para quem morreu tentando atravessar uma. Se o conteúdo te ajuda a pensar, ajude o canal a continuar pelo Pix, ricardolucihistoriador@gmail.com. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Glione.